E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Aleluia. Sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passar para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram todas aquelas terras ao redor. Mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe, aleluia, um dos que estava enfermo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar só até o versículo 33. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele tem falado desde o início da campanha. E como eu falei no início da live, aleluia, a tempestade, ela traz experiência. Esse texto, antes de Jesus dar uma ordem para os discípulos, passar para outra banda. Em algumas traduções, também no capítulo 4 de Mateus, Jesus fala assim: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus diz aos discípulos: passemos para o outro lado. Só que Jesus, ele não entra no barco. Jesus, a palavra vai nos dizer, o texto ao qual nós lemos, que quando Jesus dá a ordem para os discípulos passar para o outro lado, ele se reserva e vai para o monte orar sozinho. Jesus vai sozinho para o monte orar, enquanto os discípulos obedecem à ordem que foi dada: entrar no barco e passar para o outro lado. O que nos chama a atenção é como Jesus, ele se resguarda, né? Vamos dizer assim, e vai sozinho orar no monte. Jesus não vai com ninguém. Jesus não leva nenhum discípulo para orar com ele, porque haverá momentos que vai ser necessário só você
e o Pai. Haverá situações que é necessário ser apenas você e Deus. Aleluia. Então não questione quem Deus tira de perto. Então não questione porque alguém se afastou. Aleluia. É necessário. Jesus, ele vai sozinho para o monte orar. Diante de tantos discípulos, ele prioriza, ele faz questão de ir para o monte orar. Porque se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era orar. Em toda a Bíblia Sagrada, nas passagens que fala sobre Jesus, você vê Jesus sempre consultando o Pai. Jesus sempre orando. Jesus sempre, aleluia, né? Priorizando a comunhão com o Pai. Aleluia. Glória. E Jesus vai sozinho para o monte orar. Jesus não leva nenhum discípulo com ele. Você já parou para pensar? Jesus poderia levar um dos discípulos, deixar alguns no barco e levar uns 2 ou 3 para ir com ele para o monte. 12 discípulos? Não, mas ele não faz. Porque Jesus não abre mão, aleluia, do secreto com o Pai. Glória. Não questione quem Deus arranca de perto. Não questione quem Deus afasta. Aleluia. Nem todos estão preparados para o propósito que você foi escolhido. Aleluia. Nem todos estão prontos nem preparados para o propósito ao qual você foi escolhido, está envolvido. Já parou para pensar que haverá momentos que Deus te colocará em lugares, aleluia, que vai ser necessário você ter segredo com Deus. Ei, para de trazer para perto, para de falar, de divulgar o segredo que o céu está compartilhando só com você. Tem pessoas aqui que ainda não entendeu. Tem pessoas aqui que ainda não compreendeu e tem aberto a boca e tem falado, aleluia, tem falado coisas que ainda não é tempo de falar. A tempestade, ela traz experiência. Como eu falei em algumas traduções, Jesus não diz passem apenas para o outro lado, não, ele diz passemos. Jesus manda os discípulos ir, mas é engraçado, ele diz passemos para o outro lado, só que ele não entra no barco. Mas ele deu a direção. Porque quando ele dá a direção, ou ele no barco, ou ele fora do barco, você chega ao destino profético que ele falou. Quando estamos em obediência, quem anda em obediência, falei desde o começo da campanha, quem anda na direção de Deus, quem anda na obediência do céu, não afunda, não é envergonhado. Glória a Deus. Nos discípulos, a palavra diz, antes de Jesus dar essa ordem, antes de Jesus, a Bíblia diz que antes dele dar essa ordem, ele estava pregando para uma multidão. Ele estava ensinando a multidão, ensinando algumas parábolas. Quando ele termina o ensinamento, ele chama os discípulos e os convida a passar para outra banda do mar, né? E o que você
quando a gente começa a perceber que Jesus ali, ele quer dar aos discípulos o que eles ainda não tinham. Experiência. Quer ter experiência com Deus? Obedeça a ordem que foi dada. Quer ter experiência com Deus? Aceite o secreto com Deus. Quer ter experiência com Deus? Tenha segredo com o céu. Para de achar que todo mundo é teu amigo. Para de achar que todo mundo está torcendo para que dê certo. Aleluia. Muitas vezes abrimos a boca, falamos, pedimos até a opinião de alguém, achando que alguém está torcendo a favor, achando que alguém está feliz com o resultado, achando que alguém, né? Ei, nem tudo, eita, inveja não está estampado na testa, não. Não se engane. Você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece o coração, a mente de ninguém. Tem momentos que a gente quer ensinar Deus a trabalhar, né? Mas, Senhor, bichinho. Ah, mas eu gosto tanto dela. Ah, mas eu gosto tanto dele. Ah, mas eu queria tanto. Ah, mas eu queria tanto que ela fosse comigo. Ah, mulher, vamos comigo. Ah, mulher, eu vou para tal canto, vamos comigo. Ah, mulher, tu nem sabe. Deus falou isso. Glória. Para de trazer para perto quem só vai atrapalhar. Quem só vai trazer, aleluia, embaraço para o propósito. Para de trazer para o meio quem vai só embaçar ainda mais a tua visão. Deus começou uma grande obra. Deus começou a realizar uma grande obra. Tem pessoas aqui que ainda não viveu o extraordinário, a experiência que Deus quer ter com ele, com ela, porque abre a boca, porque confia demais. Aleluia. Jesus, ele deu a ordem, passemos. A Bíblia diz que os discípulos obedecem a ordem que foi dada, e quando chega no meio do mar, interessante, né? É interessante. A Bíblia diz que a tempestade se levanta no meio do mar. Porque todo começo é bom, né? Todo começo, eu fico imaginando o começo da viagem. O começo para passar para o outro lado. Estava tudo muito bem. Estava tudo maravilhoso. Os discípulos remando. Eu imagino eles glorificando a Deus. Eu imagino eles louvando dentro do barco. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Eu imagino os discípulos se alegrando no começo da viagem, remando, glorificando, exaltando. Ah, ele é fiel, dizendo que ele é grande, dizendo que ele faz. Aleluia. Mas quando chega no meio do mar, tem algo, se levanta algo no meio do mar que os discípulos ainda não estavam esperando. Se levanta uma tempestade tão violenta, um vento contrário. Imagine agora os discípulos remam, sem força, cansados, mas as forças das águas são tão grandes que inunda todo o barco. E o barco está, o texto diz, o barco está fustigado, né, pelas ondas. O barco está sendo castigado, fustigado pelas ondas. Jesus estava no monte orando. De onde Jesus estava, ele viu o vento. Ele viu a dificuldade que os discípulos estavam enfrentando. E ele vai
ao encontro dos discípulos. A pergunta que eu quero fazer nesta noite: será que Jesus não sabia que aquele vento ia se levantar? Será que Jesus não sabia que a tempestade ia se levantar no meio do caminho? Será que quando Jesus deu a ordem para os discípulos ir, ele não sabia que ia se levantar uma tempestade, que ia se levantar um vento contrário? Você acha que quando Deus ele te deu a ordem, te deu a direção, ele não sabia que ia se levantar vento contrário, que ia se levantar palavra contrária, que ia se levantar alguém que não gosta, que não concorda, que não aceita, que não vê você pronto, pronta, qualificado? Será que quando Jesus te escolheu, ele não sabia que ia haver oposição? Aleluia. Será que quando Jesus te escolheu, você acha mesmo que ele não sabia? Que alguém ia olhar e dizer: eu não concordo, eu não aceito. Eita, será que Jesus não sabia? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém entendendo a palavra? Só quem está entendendo, compartilha. Ah, irmão, já compartilhei. Compartilha de novo. Glória. Aleluia. Eita, é mistério. Ele é grande. Ele é Deus. Ele manda e não é mandado. A estrela que brilha ainda é Ele. Quem conhece você e eu ainda é Ele. Glória a Deus. Alguém pensa que conhece, né? Glória a Deus. Alguém pensa que conhece. Porque tem Jesus que conhece, tem quem nos conhece é Ele. E tem aqueles que especulam, né? Tem o que conhece e tem os que especulam. Aleluia. Você acha que Jesus não sabia que ia se levantar uma tempestade? Aleluia. Porque talvez você esteja pensando aí: se Jesus soubesse que ia levantar essa tempestade, ele tinha ido no barco com os discípulos. Eita. Ele sabia o tempo todo. Ainda assim, ele te escolheu. Ele sabia que ia levantar vento ao contrário. Ele sabia que ia levantar alguém batendo de frente com a escolha que ele fez. Ele sabia que havia, aleluia, que o invejoso ia se levantar, que os opositores iam se levantar. Eita, ainda assim, ele escolheu você. E quando a gente começa a meditar no texto, se ele sabia, por que ele mandou? Por que ele fez questão que os discípulos passassem sozinhos para o outro lado? Se ele sabia, por que ele te escolheu? Né? A pergunta. Se ele sabia que alguém não ia gostar, por que ele escolheu? Os discípulos agora vai ter uma coisa que eles ainda não tinham: experiência. Enquanto o vento está açoitando o barco, enquanto as ondas estão querendo afundar o barco, lá vem Jesus por cima das águas. Enquanto os discípulos estão apavorados, enquanto os discípulos estão achando que vai morrer, que a história vai acabar ali, que eles não vão chegar do outro lado. Ei, quando a ordem vem de cima, não tem como dar errado. Quando a ordem vem de cima, você chega, aleluia, do outro lado.
Lá vem Jesus, andando por cima das águas. Os discípulos tão apavorados que eles se confundem, pensam que é um fantasma. Porque eu já falei aqui na live que a tempestade, a primeira coisa que ela nos dá, o desespero. O desespero, ele cega. O desespero tira o nosso chão. O desespero tira as nossas forças. O desespero, né, tira o nosso raciocínio. Aleluia. Os discípulos agora não reconhecem Jesus. E eles pensam que é um fantasma. Eu fico pensando, imaginando, antes deles contemplarem Jesus vindo por cima das águas, eu fico imaginando eles pensando que ele nos mandou para cá, a tempestade se levantou, ele não veio conosco, e agora a gente vai morrer. Eita! Não é porque você está na direção de Deus que não vai se levantar vento, ao contrário. Não é porque Deus está no negócio que vai ser mamão com açúcar, como falam por aí. Porque eu tenho aprendido que quanto mais a direção é de Deus, mais o vento ele sopra ao contrário. Mas é só para ele revelar a sua grandeza, a sua soberania. Os discípulos agora vão conhecer o Jesus que, aleluia, que tem autoridade, poder sobre a natureza, sobre o vento. O discípulo agora vai conhecer o Jesus que, quando fala, até o vento ouve e obedece a sua voz. Aleluia. Glória. Aleluia. Lá vem Jesus andando por cima das águas. E quando os discípulos ficam apavorados, é um fantasma, Jesus diz: não, sou eu, não temas. Pedro, né? Senhor, se és tu, olha o que Pedro diz: manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus faz: sim, Pedro, vem. Pedro desce do barco, com medo, mas desce. Com medo, mas faz. Com medo, mas tem ousadia. Porque o problema não é ter medo. O problema é ser dominado pelo medo. Não, ter medo não é problema, é natural. O que você não pode é ser direcionado pelo medo. Tá com medo, vai assim mesmo. Ah, irmã, mas eu tenho medo. Faça com medo. Aleluia. Deus vai honrar a tua ousadia. Deus vai honrar a tua fé. Vem, Pedro. Pedro desce do barco. E Pedro anda por cima das águas, ao encontro de Jesus. Só que no meio do caminho, Pedro olha para o vento ao contrário, olha para a tempestade e começa a afundar. Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão. Aí, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus puxa Pedro. Pedro começa a pisar na água novamente e volta para o barco andando com Jesus por cima das águas. Alguém pode até se levantar ao contrário. Alguém pode até dizer que Deus não é contigo. Alguém pode até falar que Deus não é, aleluia, na tua vida. Mas vai ter que contemplar Jesus caminhando contigo por cima das águas. Vai ter que contemplar. Alguém vai ter que contemplar
Jesus caminhando contigo por cima das águas. Aleluia. Você terá experiência para contar. Este vento não veio para te matar. Esse vento não veio para te envergonhar. Veio para te dar experiência. Essa tempestade, esse vento, ao contrário, não veio para te punir. Veio para te dar o que você não tem. Experiência com o Mestre. Aleluia. Glória a Deus. E quando lá vem Pedro andando com Jesus por cima das águas. Quando Jesus entra no barco com Pedro, Jesus não fala nada nessa passagem bíblica. Diferente da outra passagem, onde Jesus, com a palavra, ele diz: mar, vento, cala-te, aquieta-te. Aqui não. Jesus só entra no barco com Pedro. Quando Jesus entra no barco, o vento, a tempestade se acalma. Sabe o que eu acho interessante? É porque Jesus, ele não acalma a tempestade para Pedro andar por cima das águas. Né? Porque ele poderia ter parado a tempestade, o vento, na hora que Pedro desce do barco para andar por cima das águas no mar bem calmo, né? Não. É Jesus dizendo: vai andar, você vai aprender a andar, a fazer para mim, por cima do vento contrário, por cima de oposição. É alguém dizendo que não e você entendendo que foi eu que te chamei. Sou eu que sou na tua vida. E não preciso acalmar o vento, aleluia, para você viver milagre. Porque Jesus ensinando a Pedro que ele não precisa acalmar vento, ao contrário, para Pedro andar por cima das águas. Aleluia. Quem está entendendo a palavra aqui? Amém? Jesus poderia ter parado a tempestade, ter acalmado as águas, para Pedro andasse por cima das águas até com ele, ou não? Mas Jesus faz questão. Quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poxa, vem-se embora. Que coisa linda. Porque com Jesus é o vento soprando ao contrário. É alguém dizendo que não vai acontecer. É alguém dizendo que não vai dar certo. É alguém dizendo que tu tá doido, que tá doida. É alguém dizendo que é coisa da tua cabeça. É alguém dizendo que você não foi chamado, não foi chamada. É alguém dizendo que você não dá para o negócio. É alguém dizendo que Deus não tá nesse negócio. E Deus mostrando que Ele é, que Ele faz. E que você vai andar, vai caminhar com Ele por cima desse vento ao contrário. Porque tem alguém de fora olhando. Tem alguém de fora torcendo, orando ao contrário. Tem alguém que até profetiza deles mesmo. Nesses dias ela entrega. Nesses dias ela sai da posição. Tu vai ver se ela não vai entregar. Ali não permanece não. Ali não fica muito tempo não. Eu tenho certeza que não fica. Tem alguém, né, que se diz crente, homem de Deus, mulher de Deus, que até aposta. Tenho certeza que ela não fica. Tenho certeza que ele não fica. Ali, na mão dela, fecha. Na mão dele, desanda. Vai sair. Não vai aguentar. Vai correr. Eita. Só tem um detalhe. Deus tem forjado o teu caráter. Deus tem te dado a estrutura. Deus tem forjado a tua raiz com lágrimas. E se alguém pensa que tu vai correr do propósito, tá muito enganado. Tá muito enganada. Pode até torcer. Pode até fazer oração, campanha. Pode até fazer trabalho. Pode até levar para onde quiser levar. Mas aquilo que o mestre chama, aquilo que Deus, aleluia, assina, aqueles que Deus escolhe, Ele se responsabiliza.
E você vai caminhar com ele. O vento vai soprar. Ah, vai. Sempre vai ter vento ao contrário. Sempre vai ter. Tem pessoas aqui que saem de uma tempestade, aí vem a bonança, né? Porque a nossa vida espiritual é assim. Passamos por uma tempestade, aí vem uma bonança, né? Passou. Só que não se engane, depois vem outra. Aí você já está perito, qualificado. Experiência com tempestade você tem. E não é qualquer vento que te arranca do lugar. Glória, porque quem é preparado, quem foi forjado com Deus na tempestade, quem foi preparado, forjado, qualificado por Deus na tempestade, não é qualquer vento que arranca. Não é qualquer cara feia que te arranca do lugar. Aleluia. Isso é muito lindo. Experiência na tempestade. Experiência no vento ao contrário. Se prepare. Aleluia. Glória. Se prepare para viver experiência com Deus. Os discípulos agora conhecem o Jesus que anda por cima das águas. Os discípulos agora vai conhecer o Jesus que anda por cima das águas, por cima do mar. Interessante que o próprio Deus, ele faz questão de permitir o mar ficar revolto, o vento soprar ao contrário, para ele vir andando por cima das águas. É Jesus dizendo: eu não só estou, né, presente quando tudo vai bem. Eu não só estou presente quando tudo está ao teu favor. Eu também estou presente quando a palavra ao contrário se levanta. Quando o vento ao contrário, aleluia, se levanta. Quando a oposição chega diante de ti, eu também estou presente. Eu não te deixo, não te desamparo, não te abandono. Eu sou contigo, né? É um fantasma, não temas, sou eu. Olha o que ele diz. Não temas, sou eu. Coisa linda, né? Os discípulos apavorados, é um fantasma. E Jesus faz o quê? Não temas, sou eu. Aquele que não abandona. Aquele, aleluia, que não abre mão de você. Aquele que não abre mão por nada de você. Aquele que te escolheu para uma grande obra. Aquele que faz questão, se você quiser, se você acreditar, ele faz questão de andar com você por cima dessa tempestade. Estamos no último dia da campanha. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão saindo deste vento ao contrário. Mas também tem pessoas que estão ganhando experiência. Você vai ter testemunho para contar. Chegará até você pessoas que estarão passando pelo mesmo vento, pela mesma situação que você passou. E Deus te preparou para levantar essas pessoas. Deus te preparou. Você foi forjado. Os ventos contrários te prepararam. Os ventos contrários te deram experiência. Os ventos contrários, as ondas, as grandes ondas, lavaram, né? Te deram equilíbrio, te deram estabilidade. E Satanás não tem compreendido. O diabo tem olhado para você e tem dito: eu não entendo. O diabo já fez de tudo para te parar.
O diabo já fez de tudo para te enlouquecer. Já fez de tudo para te ver depressiva, depressivo, louco. Mas o Senhor tem guardado a tua vida na palma da mão dele. O Senhor, ele tem te escondido na palma da mão dele. O vento pode até soprar, mas você está igual a palmeira. A palmeira, quando dá o vento, vai até no chão, mas a raiz está lá. Nem quebra, nem se arranca. Quando o vento passa, ela se levanta. O que é mais interessante nas palmeiras, sabe o que é? Não sei se vocês já perceberam. As palmeiras, elas florescem independente de vento contrário. Tem palmeira que você vê, grandes palmeiras, as folhas não estão nem tão bonitas, mas tá cheio daquelas, eu não sei falar o nome daquilo, uns frutinhos, né? Coisa mais linda. Aqui em João Pessoa, fui para João Pessoa um dia desses, na rua da minha irmã, ali em Mangabeira, tem umas palmeiras que as pessoas plantam, que elas colocam uns cachos de umas frutinhas vermelhas. E eu fiquei olhando para aquelas palmeiras e eu senti o desejo de ter um pé daquela palmeira. Mas é interessante. Ninguém agoa, ninguém coloca água. O vento sopra. É no calor, é no inverno, eu não sei. Eu sei que ela floresce em todo o tempo. Ela não deixa de florescer por causa de vento. As palmeiras, elas não deixam de florescer por causa de sol, por falta de água. Elas não deixam de florescer, elas florescem todo o tempo. Glória, tu tá entendendo o que Deus está falando? Que você é essa palmeira. Não precisa de muita coisa para florescer. Não é isso? Uns cachinhos como uns coquinhos, só que é vermelho. Coisa mais linda. Qualquer dia eu vou procurar uma, quando eu for para lá, eu vou tirar foto e vou postar no history. Nos meus stories para vocês verem. Eu vou filmar, né? Melhor. E isso chamou a minha atenção. Porque quantas vezes o vento sopra tão forte. Tudo que alguém espera é uma palavra. Tem momentos que o vento sopra tão forte contra a nossa vida, que tudo que o adversário da nossa alma espera é que eu e você venhamos negar a nossa fé. Dizer que nosso Deus não faz. Dizer que o nosso Deus é mentiroso, né? Mas quanto mais o vento sopra, mais você declara que Ele é Deus, que Ele faz, né? Porque Ele é Deus. Ele não abandona. Embora os discípulos, quando está ali o vento soprando dentro da tempestade, no barco, os discípulos dentro daquela tempestade, no meio do mar, Jesus deu a ordem. Qual o pensamento? Os discípulos agora eles são tentados a pensar que Jesus abandonou, que Jesus mandou eles para ele morrer. Eles morrerem, é ou não é? Eles são tentados a pensar que Jesus deu a ordem para ir, para envergonhá-los no meio do caminho, para puni-los. A Bíblia não diz dessa forma, eu estou conjecturando. Porque quando o vento, ao contrário, começa a soprar dentro da tua casa, da nossa casa, somos tentados a pensar. Só tem um detalhe. Quem foi forjado, quem já está alicerçado na raiz da palavra de Deus como a palmeira, continua florescendo. Continua dizendo que Deus faz. Continua dizendo que Ele, no tempo determinado, né? Fala como Jó falou, né? Olha o que Jó disse quando passou por aquele processo todo. Ele disse o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
Ele diz também o quê? Que agora eu não decoro eu não lembro os versículos, né, exatos. Ele diz o quê? Bem sei que o meu Redentor, ele vive. Olha, perceba que o vento, ao contrário, tinha tirado a saúde, tinha tirado os filhos, tinha tirado os bens. E Jó declara o quê? Jó é essa palmeira. Jó está como uma palmeira, está florescendo. Satanás tirou tudo, mas ele continua florescendo. Ele continua servindo com excelência. E ele diz o quê? Bem sei que tudo podes. Aleluia. Glória. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E eu sei que o meu Redentor, ele vive. E no tempo certo, na hora certa, ele vai se levantar ao meu favor. Você pode declarar nesta noite? Bem sei eu que tudo podes. Aleluia, glória, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele vive. E no tempo certo. Não no seu tempo. Não no meu tempo. Aleluia. Ele se levantará no tempo certo, ao meu e ao teu favor. Quem viver verá você de posse do seu milagre. Aproveita essa tempestade para caminhar sobre as águas com Jesus. Aproveita. Faça como Pedro. Amém? Faça como Pedro. Mesmo com medo, desceu do barco e caminhou com Jesus por cima do mar. Pedro agora tem experiência que não tinha antes. Enquanto alguém fica de longe, agora ela se acaba. Agora vai acabar tudo. Agora o negócio desanda. Aleluia. Você caminha por cima do mar com Jesus. Amém? Essa tempestade é só para te dar experiência. É só para te dar experiência. Descanse o coração. Descanse a sua alma. A porta, ela vai se abrir. A porta, Deus falou muito durante esses 7 dias de campanha. A porta vai se abrir. Haverá salvação na tua família. Jesus vai salvar. Jesus falou no início também da campanha que se o barco não vai até Jesus, Jesus vai até o barco. Jesus vai ter encontro com alguém por amor a ti. Jesus vai ter encontro com alguém por amor a ti. Amém? O teu casamento é de Deus. Os teus filhos é de Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque essa tempestade ainda está no controle do Mestre. Não tome nenhuma decisão precipitada. Amém? Glória a Deus. E eu já quero encerrar e agradecer a todos que estão conosco desde o primeiro dia. Amém? E eu convido você que não é inscrito no nosso canal, ir lá e se inscrever, compartilha com alguém, comenta, ativa as notificações, ajuda lá o nosso canal no YouTube. Nosso canal é pequenininho, mas ajuda lá ele crescer, compartilha as lives no WhatsApp da tua família, dos teus amigos, daqueles que gostam de você, daqueles que não gostam também. Compartilha e deixa Deus trabalhar. Estamos encerrando uma campanha hoje, mas as lives vão continuar. Amanhã não tem live, bem? Mas eu estarei postando a live depois de amanhã. No caso, amanhã eu já posto a próxima live no History, tá certo? Um cheiro no coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu quero orar para encerrar. Altíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Deus, toma cada um que está aqui na live, quem vai assistir depois, Senhor, lá no nosso canal. Toma, Senhor, o nosso canal nas tuas mãos. Toma aqui o Instagram, todas as nossas redes sociais nas tuas mãos.
Deus, porque é tudo para a glória, a honra, louvor do teu santo nome. Toma tuas filhas, teus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Pai, acalma a tempestade nesta noite. Deus, aplica a tua palavra no nosso coração. Continua conosco, nos dê um sono reparador, debaixo da tua presença, da tua mão potente. Fica conosco. Em nome de Jesus, toma cada pedido de oração. Cada pedido de oração, Senhor, nas tuas mãos. Venha repreendendo toda a investida do mal. Visita os lares, Senhor. Coloca tudo no lugar, Senhor. Aquilo que está fora, venha colocando no lugar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um cheiro bem grandão.